Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 10.596 dólares. E hoje meu objetivo será fazer uma atualização desse dia tão volátil. Bitcoin que chegou quase a testar os 11 mil dólares para logo depois ter uma queda significativa e ir abaixo dos 10.500. Agora a gente está dando uma recuperadinha, né? E meu principal objetivo vai ser entender quais são as principais probabilidades a partir daqui. Por isso eu vou começar com uma análise técnica no 4 horas, chegando até tempos gráficos menores e fazer também uma análise de sentimento completa. Quero te mostrar aqui no Tensor Charts onde as instituições estão posicionadas e por que os books agora mostram pra gente um ambiente perigoso para nós traders. Também quero te mostrar um risco muito grande relacionado ao Open Interest que a gente estava incorrendo com o Bitcoin lá próximo dos 11 mil dólares. E no TRDR tem algumas constatações bem legais a respeito do CVD e como ele se comportou durante toda essa consolidação, durante todo o nosso range que a gente vinha falando nos últimos dias. E também uma constatação muito legal em relação ao rompimento que a gente teve e o que isso diz de probabilidade para o futuro, ok? Além disso, hoje eu quero falar um pouquinho aqui do S&P rapidamente e já vou começar o vídeo falando da notícia de hoje, que é a notícia da BitMEX, correto? Então, investidores, vamos começar. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje essa notícia aqui, sem dúvidas, impactou os mercados. Mas algo importante de se falar é que eu acho que essa notícia não impactou tanto igual toda a análise técnica e de sentimento que eu vou te mostrar. Eu acho que sim, pode ter sido o gatilho, mas não é o suficiente para explicar essa queda gigantesca que a gente teve, quase dos 11 mil até quase os 10.400, mais de 500 dólares de queda. E por quê? Principalmente por causa de dois motivos. Mas antes de falar sobre os motivos, deixa eu dar uma resumida na notícia se você ainda não sabe. A BitMEX, que é uma das maiores exchanges em criptomoedas, ela está sendo acusada por um órgão regulador dos Estados Unidos, CFTC, que regula os futuros, de violar essa lei de sigilo bancário. Ou seja, parece que essa acusação agora é muito mais séria, porque inclusive um dos fundadores já foi até preso. Ou seja, sem dúvidas, isso impacta de maneira direta na BitMEX, mas eu não acho que impacta tanto assim nos mercados. Primeiro porque a BitMEX é sim uma das maiores, mas ela nem de perto é o que ela já foi. Nesse momento, na verdade, nos futuros, ela é a quarta exchange. E a gente vê dia após dia esse volume caindo, né? E por que esse volume está caindo? Isso entra para mim no segundo motivo dessa notícia não ter impactado tanto. Faz muito tempo que a BitMEX está sendo suspeita de diversos crimes, né? Suspeita aí há já alguns meses. E já faz muito tempo aqui no canal, na verdade desde esse dia aqui, 12 de março, que a gente está falando com vocês que não opera mais na BitMEX. Por quê? Porque ela estava sendo investigada por lavagem de dinheiro, por operar contra os clientes e porque no dia do dump aqui, 12 e 13 de março, a gente teve uma manipulação bizarra na BitMEX. Para quem não lembra, esse dia a BitMEX chegou a ficar aí 300, 400 dólares abaixo do preço do mercado, com baleias jogando o mercado para baixo para liquidar basicamente todo mundo. Foram liquidados 1,6 bilhões de dólares em contratos na BitMEX. E desde aquele dia eu não confio mais na BitMEX, tirei meus bitcoins de lá e recomendo vocês a fazer o mesmo, tá? Se ainda não fizeram, continuo recomendando isso. A gente tem boas opções, a gente tem a parceria com a Binance e a gente também tem a Bybit, que parece muito com a BitMEX. Os links estão na descrição. Mas, enfim, eu acho que por o mercado já saber que a BitMEX estava sendo investigada, que era uma exchange não tão confiável, a gente não tem como falar que essa queda tão grande é só por causa da BitMEX. Beleza? Então, continuando aqui agora e indo para uma análise técnica. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que, sim, a gente está numa tendência de baixa, né? E a gente está numa tendência de baixa aqui nas últimas semanas, desde os 12.500, muito claramente com volumes predominantes de venda. Tirando esse volume aqui, reparem que a gente quase não tem volume de compra em todo esse movimento. Então esse é e continua sendo um dos principais motivos de eu acreditar nessa tendência de baixa no Bitcoin e acreditar que a gente pode cair mais, quem sabe, para ir buscar nossa zona de suporte abaixo dos 10 mil, beleza?
Mas, repara aqui, os volumes, o único volume grande de compra que a gente tem aqui, basicamente é o volume de topo, né? Tudo que a gente não quer ver, né? O volume grande de compra é no topo. A gente ainda não tem aqui, para mim, uma reversão ou uma demonstração de força dos bulls. Beleza? Então, continuando, investidores, se a gente tá numa tendência de baixa, os volumes mostram isso, o que mais a gente pode usar? A gente pode usar os padrões gráficos, e a gente vinha desenhando aqui padrões gráficos de continuação, duas bearish rising wedges que foram rompidas, e o que eu vi aqui foi um reteste, né? A gente retestou a bearish rising wedge, retestou esses topinhos ali mais próximos dos 11 mil dólares, que também era uma resistência tão grande. Não conseguimos passar desses 11 mil, ainda teria que passar dos 11.200, né, para essa reversão e para romper essa linha de tendência que foi traçada no diário. Então, para mim, o principal que explica essa queda é que a gente continua numa tendência de baixa e o mercado está basicamente mostrando isso para a gente, ok? Se a gente for para uma hora aqui, a gente pode ter constatações um pouco mais práticas. Eu acho que talvez esse volume que a gente teve aqui não era o suficiente para fazer a nossa onda 3. Mas esse aqui me parece mais do que suficiente, tá? Então, nesse momento, o que eu tô de olho? Basicamente, para um reteste aqui, para a gente pensar em pegar uma onda 3 para baixo, né? E por que onda 3, caras? A gente sempre opera a onda 3 da maneira mais simples possível, como uma onda que a gente consegue pegar a reversão de tendência. A gente estava numa mini tendência de alta aqui, a gente tem um movimento de baixa, a gente tem uma retração e aqui a gente tem a grande oportunidade da onda 3 para pegar essa reversão da tendência, correto? Então, eu vejo que as próximas horas, se o preço conseguir retrair até esse 0,382, boa oportunidade para já começar a realizar e pensar em short, isso se você já não tiver realizado nesses últimos dias, beleza? Continuando agora e falando um pouco mais de uma análise de sentimento. Primeiro, vamos falar um pouco do book. O book que ele tá descarregado, tá? Vocês podem ver que tem poucas ordens aqui. Não tem muita ordem nem para compra e nem para venda. E por que isso é algo perigoso para nós traders? Porque qualquer grande movimento de instituição aí pode fazer o preço andar muito. Então, ao mesmo tempo que a volatilidade é sim uma oportunidade, ela é uma ameaça. Então, trades agora, eu não estenderia muito meus stops, ainda mais se você for um scalper aqui que quer operar o curto prazo. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas onde que eu vejo as resistências importantes aqui? Caras, resistência em 10.670, basicamente ali na região de 0,382, e também tem um pouquinho ali em 10.750 e tal, mas não é muita coisa. Assim como suportes também não. A gente tem um suportezinho interessante no fundo, ou seja, pode ter um reteste no fundo sim, e depois a gente só começa a ter aqui abaixo dos 10.300. Então, o book, ele tá vazio. A gente pode ter movimentos muito voláteis em breve. Beleza? Outro ponto interessante para a gente tentar mensurar os riscos quando a gente vai fazer uma operação é sempre olhar o Open Interest, né? E o Open Interest, ele estava subindo muito nos últimos dias. Ele, inclusive, chegou aqui quase a 600 milhões. E quando a gente está com muito Open Interest, tipicamente é um sinal que as instituições vão fazer um grande movimento para estopar e liquidar grande parte desses contratos que estão abertos, né? Porque o Open Interest são contratos abertos. E como eu vou mostrar para vocês aqui que tinha muita sardinha comprada, tipicamente as instituições não vão deixar 590 milhões de contratos irem lá e romperem os 11 mil dólares e retomarem a tendência de alta do Bitcoin. Então, sempre quando você vê o Open Interest subindo sem parar, igual a gente estava nos últimos dias, caras, sinal de perigo. Pode continuar fazendo os trades, mas o que você tem que ter? Stops mais curtos. Beleza? Então, continuando agora e já falando um pouco do TRDR, vou começar falando um pouco das sardinhas, tá? E o que eu interpretei de todo esse movimento nosso. Caras, a gente tem alguns movimentos interessantes aqui do CVD, que é essa linha vermelha que a gente tem aqui abaixo. O que o CVD mostra? Mostra compras e vendas a mercado, no meu caso aqui, das sardinhas, entre 0 e 1K, beleza? Então, o que a gente tem aqui no CVD? Primeira constatação que a gente sempre tem no CVD é que ele nos ajuda a nos posicionar de uma forma segura. Ou seja, se você começa a ver que muita sardinha acabou de vender, você não quer vender também. Se você começa a ver que muitas acabaram de comprar, você também não quer fazer isso. E repare que em todo o nosso range que a gente vem falando nas últimas semanas, que começou aqui nessa queda até os 10.600, o fundo basicamente foi onde tinha mais sardinha vendendo, e o topo, lá próximo dos 11 mil, foi onde tinha mais sardinha comprando, tá? Então, esse é um indicador interessante para você
Não para você pegar topo e fundo, né? Porque é difícil você identificar esse topo e fundo na hora só com esse indicador, você precisa de outros. Mas é um bom indicador para você entender que, acabou de estar na máxima aqui das sardinhas compradas, eu não vou querer participar desse rompimento para cima. Correto? Uma maneira um pouco mais prática que eu gosto de usar esse indicador é procurando divergências. Ou seja, eu vejo pontos que o preço está em algum local, por exemplo aqui, o preço estava acima dos 10.900 e quando ele está aqui abaixo desse valor, mesmo assim a gente começa a ver mais sardinha comprada. Vocês conseguem ver esta divergência aqui? O preço fez nova mínima, mas as sardinhas estão mais compradas. Isso é uma divergência muito clara. Isso é um sinal que o mercado pode continuar a queda, beleza? Porque se tem muita sardinha posicionada, é uma oportunidade para as instituições mandarem o mercado para o outro lado e estopar elas. E aqui eu já vou para as liquidações, né? Porque a gente estava buscando liquidações um pouco mais significativas, né? Nesses movimentos de alta aqui que a gente teve, não via tanta liquidação para retomar e romper os 11.200. E o que a gente tem nessa queda é basicamente muita liquidação, tá? A gente não via tanta liquidação assim há muito tempo, foram superiores a essas aqui dos 10.630, mas, na minha opinião, não são liquidações suficientes para reverter essa tendência e a gente voltar a subir aqui. Para mim, nesse momento, a maior probabilidade é que essas liquidações sejam exatamente do que está acontecendo aqui, de ser um pullbackzinho. A gente já bateu em 0.382, pode bater em 0.5068. Em 0.5068, para mim, é a oportunidade de short, sim. Beleza? Continuando agora e falando um pouco de outro indicador que me deixa um pouco mais bearish e é uma constatação interessante aqui de probabilidade para o futuro. Quando a gente tem aqui o nosso rompimento para baixo, a gente sempre quer identificar o que o mercado está fazendo, né? Ou seja, o que as sardinhas, a maioria do mercado acaba fazendo quando a gente tem um rompimento forte para um dos lados. E reparem que o nosso long short ratio, que no caso aqui é a linha branca, subiu consideravelmente. E ele está subindo desde aqui do rompimento dos 10.800, olha só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que o preço vai caindo, num claro rompimento, muitas pessoas, muitas sardinhas, tentam captar esse preço, tentam pegar a faca caindo, né, famosa expressão, e acabam dando liquidez para as instituições. Se muitas pessoas tentam pegar a faca caindo e começam a entrar em long, as instituições tendem a continuar mandando o mercado para baixo para estopar e liquidar mais pessoas. Correto? Então o long short ratio, quando a gente tem um rompimento igual a gente tem aqui, o preço está abaixo e eu tenho o long short ratio com mais pessoas em long, isso também é uma divergência. Correto? Porque lá em cima eu tinha aqui 1.05 de pessoas em long. E agora eu tenho 1.20. Ok? Na máxima aqui chegou a 1.30. Ou seja, isso é um sinal ruim e esse é um dos principais indicadores que eu uso para confirmar os meus rompimentos. Beleza, investidores? Continuando aqui agora, para finalizar, falando um pouquinho do S&P. O S&P que subiu hoje, né? E o Bitcoin caiu. Eu tenho duas constatações para fazer com vocês do S&P. A primeira é que não é sempre que o S&P subir que o Bitcoin vai subir ou vice-versa, né? O S&P e o Bitcoin não estão perfeitamente correlacionados. A gente só está, historicamente falando, por basicamente todas as métricas, nas máximas históricas dessa correlação. Então, não é todo dia que o S&P e o Bitcoin vão andar juntos, tá bom? E a segunda constatação é tentar relembrar vocês um pouco do motivo de eu estar falando tanto do S&P. O motivo de eu estar falando tanto do S&P é por causa dessa grande incerteza que a pandemia e os bancos centrais geraram no mundo, né? A gente teve o crash lá em março, a gente teve o preço recuperando de uma maneira um pouco irracional, graças aos bancos centrais, né? Vocês estão cansados de saber disso. E agora o mercado está extremamente incerto. O mercado não sabe se o Fed vai continuar dando força para o mercado continuar a subir ou se a gente vai fazer essa correção que para mim seria fundamentalmente importante. Então, quando a gente está num cenário de incerteza tão grande nas principais ações do mundo, elas acabam impactando a aversão ao risco das pessoas sobre outros ativos de risco. Então, essa correlação que eu falo não é uma correlação necessariamente do Bitcoin com o S&P. Não, é basicamente de tudo. É da Ibovespa com o S&P, é do ouro alguns dias com o S&P. Ou seja, é de ativos de risco com o S&P. Por quê? Por causa da incerteza e da aversão ao risco das pessoas. Beleza? Então no S&P aqui vocês já sabem.
tá num ponto importantíssimo na principal resistência no 4 horas aqui. Se romper os 3.420, pode dar fôlego pro Bitcoin voltar a subir. Porém, se ele seguir essa tendência de baixa, romper os 3.300, péssimo sinal. Rompendo os 3.200, a gente deve ver o Bitcoin fazendo novas mínimas. Rapidamente, para finalizar, quero falar um pouquinho de algumas constatações que a gente tem aqui no curto prazo, tá? Primeira coisa, tô olhando o book agregado aqui, então eu consigo ver algumas coisas interessantes. No 0 a 1%, a gente tem predominância de instituições tentando vender, e no 2,5% a gente tende tentando comprar, tá? Então a gente pode, quem sabe, né, se o preço voltar lá naquela região dos 10.450, 10.400, ter um possível foco de acumulação, fazer aquelas armadilhas, né, que a gente tanto está acostumado o Bitcoin fazer, rompe fundo, rompe topo, depois volta com tudo, né? Então, atenção a esse fundo abaixo dos 10.400, tá? Mas se não segurar ali, eu realmente estaria de olho para regiões mais próximas ali dos 10.150, que é o último fundo significativo que a gente tem, beleza? Continuando aqui, parece que a gente está formando uma bandeira, né? Isso aqui eu acho que pode ser considerado uma bandeira, sim, e também temos um rangezinho aqui entre essa região dos 10.630 e os 10.560. Então eu acho que se o Bitcoin romper essa região dos 10.550, seria um péssimo sinal, um sinal de que um teste no fundo está por vir, tá? Aí vamos ficar de olho para possíveis acumulações aqui, mas lembrem-se, não tem tanta ordem assim, tá? A gente viu isso no book da BitMEX, então muita cautela. Porém, se o Bitcoin conseguir romper essa região aqui para cima, mais ou menos ali nos 10.630, 10.650, a gente pode sim ter ele dando aí uma grande oportunidade para a gente ir lá na região dos 10.700, 0,5 de Fibonacci, quem sabe até 0,618, e ali sim a gente ter grandes oportunidades de short, tá bom? Detalhe, se o preço conseguir demonstrar mais força e ir rompendo essas zonas aqui, passar da zona de resistência acima dos 10.800, seria sim uma demonstração de força muito grande que mudaria aí a perspectiva. A resistência aqui na Binance, o SDT está em 10.830, que era onde a gente estava olhando nas últimas semanas, né? Na BitMEX é um pouquinho mais acima, tá? Então mais ou menos ali nos 10.850 é uma zona que se o Bitcoin ultrapassar, a gente volta a acreditar na alta dele. Seria uma demonstração de força muito grande. Beleza, caras? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.